Olá, olá! Pode colar no ar para você. Mais uma edição do seu podcast semanal esportivo com as principais novidades do esporte, sempre trazendo grandes personalidades aqui no nosso programa. E você acabou de ver o nosso filme institucional da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Além destes, vocês têm mais de 40 outras opções para fazer a sua melhor opção em graduação e pós-graduação é aqui na Unirp. E eu também lembro a respeito do nosso canal no YouTube, hein? Você pode se inscrever no Pode Colar, vá lá, acione o QR Code que aparece na sua telinha e participe conosco, acompanhe os outros episódios que nós já tivemos por aqui, onde já passaram Oscar Godoy, a Doroteia, Marininho Manella, entre outros tantos nomes de pessoas ligadas ao esporte de Rio Preto e região. E também as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Instagram do Pode Colar e as plataformas de áudios digitais para você também nos acompanhar, ter todo esse conteúdo à sua disposição. Deezer, Spotify e o Amazon Music. Então, todas as opções para você nos acompanhar e, é claro, conhecer as histórias de sonhos que se tornaram realidade, como a gente fala todas as semanas. Agradecimento especial aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, aqui oficial do Pode Colar e também do Centro Universitário de Rio Preto, Cristiano Abraão, nosso editor, Vanusa Carvalho, nossa social media, também o grande companheiro William Castro, ele é o nosso designer que produziu um lindo álbum que daqui a pouquinho você vai ver, já que ele é destaque também aqui no Pode Colar, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. A nossa convidada de hoje, pessoal, ela representa todas as mulheres, já que nessa semana especial do Dia Internacional das Mulheres, tenho a honra e aqui a alegria de estar apresentando a minha grande companheira, nós que já nos conhecemos aí, estava brincando aqui, ó, praticamente 20 anos para mais, ela que sempre atuou no vôlei, tanto o vôlei de quadra como o vôlei de praia, tem muito para contar a respeito dessa trajetória fantástica. Estamos recebendo hoje aqui a Ellen Cristina da Silva. E aí, Ellen, um abraço. Que prazer tê-la conosco, você que hoje vai representar todas as mulheres atletas, dirigentes, esportistas, enfim, vocês que também fazem muito a respeito do esporte. Bom, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui, ainda mais sendo entrevistada por você, que é uma pessoa que eu admiro muito, não só sua pessoa, mas seu trabalho. E muito feliz por representar as mulheres também, né? No esporte, as mulheres têm entrado aí com força, a gente tem visto até medalhistas olímpicas, né? Que as mulheres têm aparecido bastante aí. Então é isso, um prazer estar aqui. Vamos embora, vamos contar um pouquinho. Opa, um pouquinho de muita história, uma história vitoriosa. Ô, Ellen, você faz parte de uma das modalidades, né? De duas, né? Se a gente considerar aí também vôlei de praia e vôlei de quadra, duas modalidades muito vitoriosas do Brasil. Como que é para você também fazer parte dessa história e contar o teu começo, né? Como é que foi aí, literalmente, os primeiros passos, né, no voleibol? Bom, eu sou de Rio Preto mesmo, né? Comecei aqui nas escolinhas. A gente tinha aqui, Rio Preto tinha um projeto bacana naquela época que desde pequena já jogava o Paulista. Então eu comecei a jogar, logo já comecei a jogar o Paulista. Aí com 16 anos fui para Piracicaba num projeto muito bacana que tinha lá e terminei meu colegial lá. E a partir daquele momento eu tinha que decidir, ou eu seguia jogando ou eu estudava. E aí, para poder juntar as duas coisas que eu tinha como objetivo, eu resolvi voltar para Rio Preto para fazer a faculdade, porque aqui tinha, na época, o Norp fez uma parceria com o time, então eles davam a bolsa para a gente, então eu resolvi voltar para estudar. Voltei, me formei e depois parei de jogar. Falei, vou trabalhar. Comecei a dar aula de vôlei, comecei a trabalhar na Secretaria de Esporte. E você se formou em fisioterapia? Me formei em fisioterapia. Só que aí, na área do esporte, eu falei, poxa, preciso fazer educação física. Voltei a jogar. E quando eu voltei a jogar, então apareceu a oportunidade de eu ir para fora do país. Uma menina veio jogar aqui, ela jogava em Portugal. Ellen, tá precisando de uma central lá, você não quer ir? E eu já formada, falei, vou viver essa experiência. E fui. E uma coisa que para mim ia dar errado, foi dando certo. Fui renovando lá, conheci pessoas maravilhosas, vivi coisas maravilhosas.
jogamos a Superliga lá e fui convidada para ir para a Espanha. E fiquei lá 7 temporadas. Isso foi em que ano, Ellen? Eu Período. fui em 2006, eu acho. Foi 2006 que eu fui e voltei em 2015. Fiquei então bastante. Você ficou um bom tempo lá. Fiquei bastante. Aquilo que era para ser uma experiência, acabou dando certo, né? Foi uma experiência maravilhosa. E lá na Espanha, o projeto do clube, as estrangeiras, né, que jogavam lá, elas tinham que ajudar na base, porque eles acreditam que é um espelho para a criança, para quem está começando. Sei. E aí eu comecei a trabalhar com a base também lá, então comecei a dar aula lá também. E aí fui vivendo um pouquinho essa parte de treinadora, né, que é um caminho que eu quero seguir futuramente. Então, depois de anos lá, eu resolvi voltar, porque meu pai estava doente, ficou doentinho, eu resolvi voltar. E aí, agora, recente, terminei Educação Física, porque voltei a jogar aqui para Rio Preto com o clube. Então, em paralelo a isso, eu dou aula e jogo ainda. Mas já estou também... Estou migrando para a parte só de comissão, de treinadora, que o corpinho já vai cansando um pouco. Ah, não, mas você ainda tem chão, tá vendo? A Carol ainda joga também, em alto Carol, nível, maravilhosa, maravilhosa. Tá Vocês são arrasando. praticamente da mesma idade ou a diferença Somos muito da pequena? mesma época. Na época que eu comecei, tinha 2 clubes, né? Era o Palestra e o Automóvel Clube. E os 2 jogavam Paulista. Então, ela jogava no Automóvel, que tinha também grandes nomes. Poxa, a Marcela... Isso, verdade, a Marcela. A Mariana, a Dadá, tinha, meninas maravilhosas. E tinha o nosso time também do Palestra, maravilhoso. Então, nós éramos rivais na época. Mas acabou que o tempo aí, a gente acabou se reencontrando outras vezes, a gente se vê. Esses dias ela veio para cá, numa homenagem que fizeram para ela, na prefeitura, e nós estávamos lá, e ela olhou para mim e falou, nossa, você aqui ainda, você tem que representar a nossa época, né, a nossa geração. Eu falei, bom, você vai representando, porque eu já tô... Eu me lembro que tinha uma Ludmilla também, uma moreninha, jogava na Europa também, né? Sim, ela voltou, né, voltou, ficou muitos anos, a gente fala que ela virou rainha da França, que ela ficou muitos anos lá também, jogou muito. Mas agora tá quietinha, tá só brincando. Ela joga ainda, joga os campeonatinhos de vôlei de praia, joga os torneiozinhos que tem aqui. Mas ela casou, teve filha, né? Então, tá tranquila, eu acho, né? Pelo menos o que eu vejo. Agora, Ellen, conta mais essa experiência tua na Europa, como é que foi? Você ainda brincou, poxa, achei que era uma coisa só para passar tempo, literalmente, mas ficou um grande período. O que você recorda, assim, desses momentos de lá? Quando eu fui para lá, eu fui para viver mesmo a experiência, né? E aí eu vi que a coisa foi ficando profissional, porque até então eu jogava em Rio Preto e era profissional, mas ao mesmo tempo eu tinha como ocupar minha cabeça com outras coisas, né? Tinha minha família, tinha meu trabalho, eu também trabalhava na época. E aí quando eu fui para lá, eu tive que lidar um pouquinho com essa pressão de jogar, com essa pressão... os 2 clubes que eu joguei eram clubes humildes, não eram grandes clubes. O de Portugal já era um time que tinha uma estrutura. Agora, a Espanha já foi um clube menor. E eu cheguei lá e nós jogávamos a 3ª divisão. E era eu e mais uma brasileira. Eu e mais 2 brasileiras só, junto com as meninas da cidade. E aí nós fomos... subindo de categoria. Então, fomos campeã da Liga FEV, depois ganhamos a Liga B e subimos para a Superliga. E quando subiu para a Superliga, aí começou a ficar sério, porque a Superliga já é um projeto maior. Aí o clube também foi se profissionalizando, foi evoluindo e foi uma experiência maravilhosa, porque a Superliga é bem bacana. Eu não sei se eu viveria isso aqui, e eu pude viver isso lá. Então, existia uma pressão muito grande, porque era um clube que não tinha como contratar muitas estrangeiras, até porque tem um limite de estrangeiros. Lá 2, 3? Eu acho que na época eram 3 estrangeiras e as outras teriam que ser... Sim, locais. E tinha um negócio também da federação, da primeira federação. Em Portugal tinha uma brasileira que nunca tinha jogado no Brasil. E o primeiro campeonato oficial que ela jogou foi em Portugal. Então, ela jogava como portuguesa. Então, era só nós. Então, a gente tem que lidar com imprensa também, com a crítica. É bem diferente daqui, É bem aspecto. diferente.
tanto os elogios como as críticas. Assim. E eu sou muito justa para as coisas. Às vezes eu vi alguma coisinha que eu não achava bacana, aí eu queria consertar o mundo. Sabe aquelas que quer consertar o mundo? Enfim, mas todo mundo lá acabou criando uma mentalidade profissional, a gente acabou colaborando, né, o tempo que nós estávamos lá. Foi dando certo, a gente foi renovando, o clube criou uma confiança muito grande na gente. A outra menina que jogava comigo tá lá até hoje, virou treinadora do time, que era uma coisa que ela queria mesmo, porque foi adquirindo essa confiança do pessoal. Então foi uma experiência, super bacana que eu vivi, que era para ser um momento, um negocinho, acabou que foram momentos maravilhosos que eu vivi, que eu nunca mais vou esquecer. Agora, você está falando até algumas questões aí de Superliga e tudo mais. A comparação do nível técnico de lá com aqui, o que dá para você assimilar de coisas positivas, negativas? O nível aqui é mais alto, né? Bem mais alto. Eu acho que o Brasil é um dos... falando de voleibol, é alto o nível. É óbvio que tem países aí que tem um orçamento muito grande para se investir e acaba levando brasileira, levando as melhores do mundo. Mas o Brasil tem um nível muito alto, mais alto que lá, mais alto que Portugal também. Tanto que chega uma brasileira, eles super valorizam, sabe? Eles têm um respeito. Eu acho que pela história que o Brasil fez dentro do vôlei, né? Então... onde tem um brasileiro jogando, sempre tem um respeito, sempre tem um olhar de que deve jogar bem, sabe? Então, foi bacana ver que o brasileiro tem esse valor lá fora, pelo menos dentro dessa modalidade, e que continua, né? O Brasil tem revelado bastante atletas aí de nível e que continue elevando o nome do vôlei, né? Bom, você tocou num ponto importante que foi muito bem recebida e tudo mais, que a gente nota, principalmente atletas, né, que saem daqui e vão para a Europa e sofrem um certo preconceito. A gente vê muitos casos no futebol e até algumas outras modalidades também. Para você, nesse aspecto, foi bem tranquilo? Foi bem tranquilo. A Portugal, eu morei numa ilha, né? Então, era bem pequenininha a ilha, não tinha quase nada. Era o meu clube, o clube que eu jogava, a quadrinha, o restaurante, um mercadinho e pronto. Então, as pessoas acolhem mesmo, né? Ah, que bacana. Todo mundo se conhece e bacana. A Espanha já era maior um pouco. Só que também era uma cidade pequena, era um pueblo muito pequenininho e que as pessoas... Era um pueblo pequeno, porém era a maior torcida que tinha da Superliga. Olha. Eles amavam. As crianças lá, 6 anos já vai para a escolinha de vôlei. Então, ou vai para o vôlei ou vai para o futebol. Que o futebol lá estava jogando a C, alguma coisa assim. Então, eles acompanham. Eles vão. Vai jogar em Madrid. Juntavam um ônibus, uma galera ia. Olha. Era maravilhoso. Então, assim, eu tinha lá uma família. Não é a mesma coisa. Sim. Mas tinha um acolhimento muito grande, assim. Eu não me sentia sozinha. Quais os nomes dos times? Que eu jogava? Isso. Que eu joguei? Lá em Portugal foi Ribeirense e na Espanha foi Nuestra Senhora de la Luz, chama. Clube Nuestra Senhora de la Luz. Que é da cidade, né? Arrojo de la Luz. Não, mas só de você dizer dessa questão da torcida presencial, porque a gente vê muito aqui no Brasil, né? O quanto os torcedores também vão nos jogos de vôlei, acompanham. Sim. E tudo mais. Nesse aspecto de torcida, tem diferença ou você notou que lá também eles são tão apaixonados quanto aqui? Ou até mais, dependendo, né? Eu acho que o Brasil, o segundo esporte, eu acho que tá para ser o vôlei. Eu não posso te garantir com certeza que eu não tenho dados, mas eu acho, assim, quando tem jogos importantes, os ginásios estouram a bilheteria rápido. Eu quero assistir um jogo lá em Bauru. Dependendo, se você não vê antecipadamente, você não consegue, porque todo mundo ama assistir. O brasileiro, ele meio que abraçou mesmo essa causa do vôlei, sabe? Lá também, mas... Eu não sei se é porque eu morava numa cidade onde as pessoas gostavam muito, Sei. Mas aonde eu jogava era sempre lotado o ginásio. Jogo importante que nem nós e Barça, por exemplo. Tinha gente em pé, pendurado, era uma loucura. Agora, e a capacidade lá era estilo mais... centro de eventos assim ou é maior ainda? Menor. O clube que eu jogava era menor, mas tem ginásios bem grandes lá. Que nem teve a Olimpíadas lá, né? Em Barcelona. Isso. Então, joguei em ginásios grandes, assim.
Mas não lotava, não. Não é que nem aqui, não. Acho que aqui as pessoas são mais apaixonadas, assim, acompanham mais. Agora, Ellen, voltar um pouquinho mais no tempo, a gente tá falando aí que eu te conheço aí há 20 anos, na época também de jogos regionais, jogos abertos, você até ainda disputa? Sim, ainda disputo, ainda tô nessa. Mas não é só você não, eu conversei com o Marininho, então até essa Viole, então essa galera também já contou como é que foi ir, voltar e tudo mais. Cara, os regionais é uma competição muito gostosa, eu gosto muito. A pandemia deu uma brecada nisso, mas é uma competição que eu acho muito gostosa. Rio Preto sempre teve uma estrutura muito bacana, né? Eu falo que é uma das melhores estruturas que eu joguei de regionais. Então, eu tô na minha cidade, eu sempre gostei, ainda jogo aqui. Mas quando eu jogava fora, eu não jogava por Rio Preto os regionais. Eu vinha porque a temporada começava em agosto e mais ou menos em abril, maio, eu estava de volta. Então, a gente pegava os regionais ainda. E tem muita cidade que contrata, porque a gente não tem vínculo com nenhum clube. Então, joguei por Mogi, joguei por Guararema, joguei até por Jales, eu joguei um ano, Votuporanga, que são cidades que não tem um time formado, né, que um projeto do ano todo, e que acaba contratando. Então, eu acabei jogando regionais por outras cidades nesse período. Mas assim que eu voltei, depois já joguei por Rio Preto e fiquei e ainda tô. Esses dias, lembrou de outro nome também que passou por aqui, professor Fará. A gente até brincou, né, da época, você falando de estrutura, a gente até comparou assim, o Rio Preto tem a estrutura, para quem acompanha Olimpíadas, como se fossem os Estados Unidos da competição, né, por tudo aquilo que envolve e tudo mais. E a gente levantou uma outra questão, Ellen, das outras modalidades torcerem também, né, de irem nos jogos, por exemplo, o pessoal do basquete acompanhar o vôlei, vocês do vôlei acompanhar o futebol. De uma certa maneira, é uma integração muito grande, né? Com certeza. A pandemia atrapalhou um pouco, né? O ano passado teve os jogos, mas não foi nesse formato de ir, de ficar alojado e tal. Mas o período que a gente está lá, alojado, conhecendo todo mundo e tendo essa troca, né, de atletas, poxa, é muito bacana. A gente traz isso para a cidade depois. Aqui a gente começa a acompanhar as outras modalidades, é muito legal. E acaba motivando também, né, mais a estar competindo, a representar a cidade. O Fará falou da estrutura, mas realmente, Rio Preto é maravilhoso. Se você está no alojamento, é um alojamento, não deixa de ser um alojamento, com as situações de um alojamento, mas eles fazem de tudo para deixar o atleta bem acolhido, levam fisioterapia, levam lá um café da manhã com qualidade, uma alimentação top. Assim, é o que eu falei, é uma das melhores estruturas de regionais que eu já joguei. E é um prazer para mim, né? Porque é minha cidade, então, maravilhoso. E você tocou num ponto importante também aí, aqui em Rio Preto, né, além da UNOP, a própria Unip hoje, são instituições que, além de ter a questão do ensino superior, também sempre privaram e primaram para essa questão de você se associar a uma modalidade esportiva. No caso, você sempre fez parte aí do vôlei, pode dizer até melhor da importância, né, de situações como essa, de fazer não só que você pratique o esporte, mas que tenha a chance, né, de fazer uma carreira em uma outra área. Quando eu estava ainda jovem, né, que eu tive que decidir entre jogar ou estudar, eu voltei porque, na época, meus pais não tinham uma condição de pagar uma faculdade para mim, de fisioterapia na época, e voltei. Mas agora, recente, eu terminei Educação Física pela Unirp. Então, muito bacana que a faculdade, que a Unirp tem esses olhos, né, de ajudar o atleta, porque o vôlei é muito... Você consegue viver do vôlei num nível mais alto, financeiramente. Mas num nível mais inferior, até jogando aí uma Superliga C, que é o que a gente está competindo, é muito difícil você se manter só com esse salário, né? Então, é uma faculdade que olha para o atleta e dá essa oportunidade de estudar, de poder crescer também como pessoa, na parte profissional, cara, é um passo enorme. Na época que eu fiz fisioterapia, eu tive um convite para ir para os Estados Unidos jogar lá. E aí eu não fui. Na época, meu pai falou para mim, filha, se você for e der errado, como vai ser você voltar, né? Será que você vai ter a faculdade? Você estava em que ano, você lembra? Eu estava no primeiro ano de física. No começo. Logo no começo. Porque lá você tem que ir nova. Você vai para um college primeiro.
E aí eu falei, Parecido cara... com o basquete. que É, eles têm parecido lá. com o basquete, você tem que ir nova. E aí minhas amigas tinham ido, umas amigas de Ribeirão, que estão lá até hoje. Tem umas amigas daqui também que foram. Aí eu falei, caramba, né? Pô, que bacana poder morar lá, né? Tal, estudar. Na época, pra gente, tudo Estados Unidos. Poxa, você fazer uma faculdade lá, você, né, vai voltar com um currículo. Mas aí, na época, meu pai me abriu os olhos nesse sentido de falar... Olha, se der errado, né? Você vai voltar, será que vão te dar a bolsa de novo? Será que o pai vai ter condições de pagar para você? Então, eu optei por não ir e fiquei. E todos os convites que apareceram para eu jogar, eu acabei não aceitando para poder me formar. Eu falei, bom, depois se der um ruim na carreira, né, uma Já tem a lesão, profissão, já a tenho gente para nunca onde sabe. correr. E aí, eu optei por isso. E agora, recente, eu voltei a jogar porque eu queria terminar a educação física. E aí terminei agora na Unirp. E as meninas que vêm para cá do projeto que tem aqui em Rio Preto agora, a maioria querem vir. A faculdade é é algo que chama muita atenção para elas, né? Pô, eu vou ter o meu salário, né, como atleta, mas eu também tenho a oportunidade de estudar. Então, nossa, uma faculdade que tem esse olhar para a gente é um ponto super positivo. E eu lembro da tua época, essa época bem mais antiga, a própria Fernanda, a outra Ludmilla, né? A Sim. Vasconcelos, além de outras meninas, Tudo né? Que a gente tinha formada. contato, o pessoal, todo mundo também trilhou esse caminho, né? Então, por aí hoje no Todo mercado, mundo. né? Todo mundo. Acho que todos da minha época que se formou, todos estão trabalhando tão bem, graças a Deus. É muito bom revê-los e ver que estão bem, que estão ganhando seu dinheiro, fazendo sua vida. Maravilhoso. Agora me fala uma coisa, além do vôlei de quadra e o vôlei de praia, como que você descobriu também essa outra opção, essa segunda paixão aí? Se podemos chamar assim. Eu joguei uns regionais, né? Eu jogava alguns torneiozinhos. Aí, um ano, eu joguei os regionais pro Rio Preto. E aí, falei, bom, bacana, tal, mas não sei. Aí, voltei a jogar a quadra. Aí, meio que parei com a praia. Quando eu ia começar com a praia, eu parei. Aí, fui embora. Aí, lá, às vezes, tinha alguns torneios pré-temporada. Ah, tá. E o nosso técnico levava a gente, porque é preparação física. Não, vamos jogar, que vai fazer parte da preparação. Aí, eu ia. E comecei a gostar. Aí, eu voltei. Quando eu voltei para Rio Preto, a secretaria, o pessoal da secretaria, lembrou que eu joguei os regionais, né, praia, e me chamou lá para fazer essa proposta. Eu queria jogar a praia por Rio Preto. Sim. Como a Thaís está morando aqui em Rio Preto e ela joga praia, e aí eu falei, poxa, jogar com a Thaís, maravilhoso, porque ela é muito boa nisso, né? Ela tem um currículo, assim, sensacional. E poder também mostrar que Rio Preto tem um vôlei de praia bacana aqui em Rio Preto. E aí aceitei esse desafio de jogar os regionais de novo. Aí Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. Agora na tua volta da Europa. Depois que eu voltei. Sei. 2019, eu acho. Já foi mais pra frente um pouquinho. E aí nós jogamos regionais, tal. E aí, depois da pandemia, começou a abrir arenas. É isso que eu ia te perguntar. Vocês basicamente começaram o vôlei de praia aqui em Rio Preto, tô falando até de antes, né? Quando você até jogava com a Fernanda, com as outras meninas. Não tinha tanto local, tinha. né? E hoje a gente vê aí uma expansão tão grande. Como é que era naquela época? Ter que encontrar também um lugar, uma Então, quadra, difícil. um lugar, falar, poxa, aqui vai dar pra gente poder, pelo menos, fazer o básico do vôlei de praia. Então, tinha clube, né, que tinha quadra, tinha automóvel, que tinha uma quadra lá na rodovia, lá no final. Não tinha praticamente condomínio, tinha alguns condomínios que tinha. E aí, depois que eu joguei esses regionais, eu falei, cara, eu acho que é melhor você jogar, falei pra Thaís. E eu treino você com a sua parceira, que ela joga o circuito, joga o brasileiro, né? Você joga com a sua parceira e eu treino vocês. Fico nessa parte, que é a parte que eu gosto mais, na praia. Aí ela falou, não, show de bola, então. Então, você me treina. E aí, a gente conversa na secretaria, faz esse projeto, traz uma menina que também está no projeto, tá na pegada de treinar. E foi isso. Aí, eu comecei a treiná-la. E, nesse meio caminho, apareceu a Sambar, que é onde eu dou aula, hoje eu e a Thaís. Que, do nada, eu conheci um cara que dava aula de beach tênis. E do beach tênis, eu acabei fazendo convite para eles se eu podia levar a Thaís para treinar lá, porque a quadra lá é muito boa. Falei, sim. bom, aqui é o melhor lugar que eu conheço para poder preparar ela para o campeonato. E aí nós começamos a treinar lá.
E daí dos treinos virou uma parceria, que a gente começou a dar aula lá. E os meninos são maravilhosos, abraçaram super nossa causa. A quadra tá sempre cheia de gente jogando vôlei. E foi isso. E aí comecei a dar aula lá junto com ela. Então a gente tem umas turminhas lá, de tudo quanto é jeito, tamanho, idade. Maravilhoso. A gente ama dar aula lá. E é isso. Foi assim que eu fui pra praia. Que é uma modalidade também muito vitoriosa, como a gente falou, né? As duas, né? Tanto o vôlei de quadra quanto o vôlei de praia. O número de medalhas, né, que já trouxeram aí para o Brasil, né? E inúmeras conquistas e tudo mais. E nesse teu começo e até na sequência da carreira, você se espelhou em alguém? Além da Carol, né? Que é da casa aqui também. Mas quando você parava para assistir os jogos, você fala, poxa, essa jogadora aí, essa é demais, digamos assim. Cara, teve Ou muita... essas, né? Teve muita jogadora boa, assim. Eu nunca fui muito tiete, sabe? Eu sempre fui meio vergonhosa. Nunca fui aquela de ficar idolatrando um ídolo. Mas eu, no meu cantinho, eu ficava admirando, assistindo jogos e aprendendo com elas. Teve uma jogadora... Gente, que assim, eu nem sei se todo mundo conhece. Mas teve uma jogadora... Bia, ela chama. Eu nunca esqueço que teve uns abertos aqui em Rio Preto, na época do Leite Moça, Solo Tietê. E essa mulher, ela saltava uns 3 metros. E eu falei, gente, quem que é essa garota que faz isso? Pequenininha, magrinha, jogava muito. Então, ela foi uma pessoa que eu sempre tive, como desde criança, que foi a pessoa que eu vi jogando ali, que eu pegava a bola na época. Tinha jogos importantes dos abertos, né? Que era... Leite Moça, Solo Tietê, eram grandes equipes. E aí eu pegando bola, eu falava, gente, como que essa mulher joga lindamente. E aí eu sempre tive ela na cabeça. Mas as cubanas sempre jogaram muito. Aquele time do Brasil antes, eu vi muito jogos masculino. O Giba foi um fenômeno para mim. A Valesquinha, na minha posição como central, era uma central baixa, mas era rápida, tinha um diferencial. Então, são atletas que eu admiro até hoje, assim. Olho os jogos antigos e amo ver. Você tocou num ponto importante também, a questão das posições, né? É legal a gente falar um pouquinho também da evolução do esporte em si, né, Ellen? Porque você se lembra, obviamente, quando tinha aquela história da vantagem, aí muitos canais de televisão também, não sei se foram só eles, né, fizeram uma certa pressão. Olha, o jogo, pelo menos, ele tem que ter uma ideia de até quando ele vai. É óbvio que ninguém sabe se vai ter 5 sets ou apenas 3. Só que na história da vantagem a coisa é muito longe. Por isso que fizeram, olha, agora a regra até 25. Sim. Só o tie-break que vai ficar nos 15 com 2 de diferença. Como você vê essas mudanças também na regra da modalidade em si? Assim, desde o uniforme que a gente usava até as regras mesmo oficiais, né, dentro do jogo, mudou-se muito, né? Hoje o jogo de vôlei está muito acelerado, está um jogo muito mais rápido, está um jogo muito estratégico, né? A gente tem que pensar bem, tanto que a comissão tem uma pessoa específica para cada coisa, estatístico, tudo direitinho, porque tá um jogo muito rápido. E antigamente já era, não que não tinha a sua velocidade, mas era um jogo mais lento, demorava mais para acabar e tudo mais. Eu acho ótimo essas mudanças, porque acompanha o processo dos atletas. Os atletas também têm evoluído a forma física, o tamanho, a estatura. Então, eu acho que as mudanças elas vêm para acompanhar esse processo do atleta. Acho que algumas mudanças são desnecessárias. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não entendo. Eu assisto futebol. Se eu me congelar hoje e acordar daqui 10 anos, eu assisto um jogo de futebol. Se eu me congelar hoje, assistir um jogo de vôlei, já mudou um monte de coisa. Porque pode tocar na rede, não pode, amanhã já não pode. Futsal também que muda muito rápido. Muda muita coisa. Mas são mudanças que acho que a CBV, a federação, vai tentando fazer para melhorar tanto o espetáculo, né, para o público, como a dinâmica de jogo mesmo. Porque realmente está um jogo pesado, está um jogo forte, os atletas estão vindo forte, estão vindo altos, com uma velocidade muito grande de jogo, tudo muito bem estudadinho. Então, eu acho que as mudanças são para isso mesmo, para acompanhar o processo de evolução que está tendo os atletas. E você falou num ponto importante, que é a parte física, né? Quando eu também trago aqui pessoas ligadas ao futebol, que a gente vai se recordar do futebol de
20 anos atrás, né? Eles dizem, nossa, mas o futebol lá era mais técnico, hoje é muito físico, é muito mais veloz. Você está citando aí que o vôlei também se tornou mais veloz. E na questão física, os atletas também, a preparação mudou completamente, até em nível que a gente sabe que é um piso totalmente diferente, que é o piso de quadra, para a questão de lesão. Como é que ficou esse aspecto também? A parte física, ela foi se ajustando a isso. Antigamente, a gente, no vôlei, fazia muito trabalho aeróbico, corria, fazia lá 40 minutos de corrida. Hoje em dia, não, porque o vôlei, as jogadas são muito curtas, né? Então, mudou um pouquinho essa preparação física. Tem alguns treinamentos da parte física específica do preparador físico que já usa de forma diferente a academia. Já uma coisa mais específica para a modalidade. Então, são gestos, são movimentos, são cargas que você já pega diferente. Às vezes, migra da quadra do indoor para a areia, para ter essa volta, esse retorno de força, de explosão. Então, teve mudanças, tanto desde o aquecimento de jogo, que a gente antes chegava, dava uma alongada. Hoje, a gente faz muita mobilidade, trabalha amplitude de movimento, trabalha na parte física, a parte explosiva, a parte de potência, que é o que mais a gente usa no vôlei, né? É a potência, esse pouquinho tempo de rally que a gente tem. Então, a gente treina para chegar nesse rally, a gente está em condições e terminar o jogo em condições, porque um jogo pode durar aí 2 horas e pouco. Então, a preparação física mudou um pouquinho. Bom, uma das funções que todo mundo gosta e fica de olho no vôlei é a questão do saque. Você acha que isso aí mudou muito também? Se você gosta dessa função em si, quando você vai para o saque, que o pessoal fica de olho, olha, aquela pessoa, o saque dela é quase mortal, é praticamente um ace, um ponto direto. O que você pode dizer também em relação a isso, né? Que é o momento que todo mundo fica lá de olho para ver o que vai acontecer. O saque, hoje a gente fala que é meio caminho andado. Você ter um saque bom é meio caminho andado. Porque um bom saque, ele não vai só... Ele vai desarticular o outro lado, Isso. né? É um saque tático. Você vai sacar em alguém, de repente, para quebrar uma jogada. Não só aquela potência. Porque no time tem aqueles atletas que vão sacar aquele saque de risco, aquele pesado que vai vir para fazer o ponto. E se ele errar, tá tudo bem, porque é um saque de risco. E vai ter aquele saque de segurança, que é aquele que vai sacar tático, que o técnico vai mandar fazer aquele saque para quebrar uma jogada, que vai quebrar um passe, mas não tem aquela pressão de definir o ponto. Então, dentro da equipe, tem que ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, se você foi, sacou, errou, o próximo já tem que pensar no que vai fazer, para não virar uma bola de neve, todo mundo errando e dando ritmo para outra equipe. Então, sacou bem, quebrou lá o passe do outro lado, já é meio caminho andado, porque o time já estudou as possibilidades de jogada para poder realizar em cima daquele saque. Então, por exemplo, eu saquei em você para você não atacar, o meu bloqueio já vai lá do outro lado, para quebrar. Então, o saque é super importante. Agora, se você tiver essa ordem tática e você não conseguir executar, aí já quebra um pouquinho o esquema ali, o planejamento daquela rotação de jogo. Ô, Ellen, uma outra coisa legal que a gente acompanha e os chamados códigos, né, que o atleta faz para o outro. Como que é bem ensaiado aquilo? Como que funciona para vocês exatamente executar aquilo na hora da partida? Os códigos, geralmente, quem passa... Tem da praia, né? Que a praia, a companheira passa para outra, que é da onde vai bloquear, da onde vai descer para atacar. Então, uma vai para o saque, a outra está lá na rede e vai marcar para ela. Ó, você vai marcar esse no bloqueio, vou defender e tal. Na quadra, geralmente, a levantadora que marca as jogadas para você. Então, a levantadora é o cérebro da equipe. A bola vai passar na mão dela, ela vai ter que distribuir essa bola, ela vai ter que saber quem que está melhor no jogo para distribuir, qual a melhor opção, qual o melhor bloqueio para você enfrentar. Então, a levantadora é o cérebro da equipe. Se a levantadora não está bem, já desestrutura toda a equipe, né? Então, geralmente, ela que marca a jogada. Então, é a jogada para o central. O central, geralmente, ele pode puxar uma jogada para atacar ou para simplesmente prender o bloqueio. Então, ela pode marcar uma jogada, dar um sinal, mas vai pôr a bola do outro lado. Entendi. Então, ela que arma todo o jogo
para poder dar o sinal para todo mundo saber para onde vai correr ali e o que vai fazer. Então, os sinais é basicamente isso. Tem o treinador também que passa, às vezes, sinais, né, para atleta, mas para indicar onde sacar ou como que vai bloquear, menos do que a levantadora. Geralmente, a levantadora dentro de quadra é quem passa os sinais e organiza o sistema ofensivo ali de ataque e tudo mais. Bom, e você também viu a criação de uma nova função, que é a de líbero. Falou um pouquinho do quanto ela é importante também, tanto é que a jogadora usa até o uniforme de outra cor, Sim, né? Falar um pouquinho disso também. O líbero foi... Eu achei a criação do líbero espetacular. Você já jogava? Eu jogava, eu era central. E eu sou central antiga. Então, antigamente, como não existia líbero, eu tinha que passar. Entendi. Eu tinha que treinar passe. Então, a gente fala que as centrais antigas, sem preconceito nenhum, têm mais noção de manchete, porque nós éramos obrigadas a passar. Entendi. E, geralmente, as outras equipes procuravam a gente para sacar na gente, porque a gente era mais alto, mais lenta, né? Então, a gente era meio metralhada ali. Mas aí criou-se o líbero, que eu acho que foi uma oportunidade para quem é pequenininho, para quem é habilidoso, para quem tem um bom fundamento. Foi uma oportunidade para essas pessoas jogarem. Foi uma oportunidade de melhorar o sistema defensivo, porque com o líbero ali, a chance de subir bola de defesa é muito maior. O líbero, no caso, ele ocupou que espaço? Ele joga no fundo só, nas 3 posições de fundo. Antes, quem ocupava essa posição? Assim, quando vai começar o jogo, existe 6 atletas na quadra. Aí o técnico opta por trocar e botar o líbero. Vou pôr o líbero no lugar da Ellen. Eu saio quando eu estiver no fundo, nas 3 posições de fundo. Quando ele chega na rede, ele sai e eu retornaria. E a atleta retornaria para fazer a frente. Chamado rodízio. Isso, é como se fosse uma parceria. Eu faço a frente, ataco o bloqueio e você defende lá atrás e passa para mim lá atrás, entendeu? Entendi. Então, o líbero, ele tem a função específica de defesa, de fundo de quadra, de passe. Tanto que tem líberos que são mais defensivos e líberos que recebem melhor. Então, eu posso colocar um líbero para receber e depois, no momento que for receber o saque, eu ponho um líbero. No momento que for defender, ponho outro líbero. Então, dá para especificar mais a posição de cada um e preparar melhor. E com isso, melhora o volume de jogo. Porque se eles fazem isso, eles são bons nisso. Entendi. E aí sobe muita bola. Legal. Agora, você até me disse quando a gente conversou por telefone a respeito dessa sua função também como técnica, treinadora. Fala um pouco, né, a principal diferença de atleta para treinadora, o que você procurou aprender agora para também poder ensinar, para poder treinar, enfim, o quanto a tua experiência lá fora e aqui te ajudou nisso. Lá na Espanha, como eu te falei, eu comecei lá a trabalhar desde a base. Aí a outra brasileira pegava as equipes mais velhas. Então, pegava a equipe B do clube. Nós chegamos a viajar, pegamos uma equipe infantil e íamos para o Campeonato Espanhol. Assim, era uma super responsabilidade, porque a gente levava a equipe toda. Então, a gente começou a trabalhar durante esses 9 anos que eu tive lá fora. Eu tive trabalhando com a base. Que bacana. E aqui então, o teu início foi lá? Não, foi aqui antes de eu ir. Pela Secretaria de Esporte. Daí eu fui para lá, continuei, fiquei 2 anos em Portugal, e aí lá em Portugal não. Mas na Espanha, aí tinha que fazer parte, e como a gente foi adquirindo confiança do clube, né, do pessoal do clube, então eles foram dando mais funções pra gente. Então, você não vai mais ficar com o Djalma, agora você vai ter a sua equipe. Entendi. Então, aí eu fui pegando as equipes de base. E a Flávia, na época também que estava lá, também foi pegando. E aí a gente viajava com as equipes e trabalhava. Bacana. Então, começou aí. E acho que essa garotadinha tinha vocês como espelho. Sim, era super gostoso. E aí, quando eu voltei, eu sou fisioterapeuta também, e aí, entre a fisioterapia, o pilates, tudo que eu fazia, eu nunca deixei isso aí sem fazer nada. Então, eu sou árbitra também, então eu trabalhava, dava uma aulinha aqui, dava uma aula ali. E aí, quando eu voltei a jogar, eu comecei a não ajudar, mas ficar parceira ali do Adenilson, que é nosso técnico. A gente tem umas trocas assim bem bacanas durante o jogo. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou
vou investir nisso, que é uma coisa que eu gosto, eu tenho muito prazer, é uma coisa que não me cansa. Eu saio da quadra, eu não quero só ficar na quadra, eu quero fazer uma estatística, eu quero assistir um jogo, eu quero analisar outra equipe, sabe? É uma coisa que vai me suprindo, vai pedindo para eu fazer. Então, eu falei, pô, você não vou fazer isso só por brincadeira, né? Eu gosto gosto disso. Aí, terminei a educação física agora, comecei a dar aula na Sambar, e aí... Dava aula na medicina também. Esse ano que a gente deixou, porque a gente abriu algumas turmas. Você também tá... Ela é em múltipla, hein? Menina do céu. Aí a gente estava na medicina, né, na FACERES. Também foi uma experiência muito bacana. Deixei esse ano, porque a gente aumentou as turmas lá da Sambar. E estou com outros pensamentos, outros projetos. Então, deixei lá. Mas... é uma área que eu gosto muito. E aí, eu terminando a educação física, eu fui fazer o curso de treinador nível 2, porque para você trabalhar com as equipes maiores... E você explica esse detalhe, que até a gente até colocou na descrição, o treinador nível 2. Explicar para a gente essas diferenças. Quando você se forma, você adquire o CREF, ok. Para você trabalhar em jogos oficiais, por exemplo, Paulista... ligados à federação, à CBV, você tem que ter os níveis, né? Eu não posso, só com o meu CREF, atuar numa equipe adulto. Eu tenho que ter o nível 3, por exemplo. Que é um... A gente vê os treinadores, outro exemplo de novo do futebol. Tem treinador que, de repente, pode atuar no Brasil, mas já não podia ficar no banco de Libertadores, porque não tinha uma licença. Isso, mais ou menos isso. São aperfeiçoamentos, né? Você vai lá, você adquire muito conhecimento. São professores, assim... de alto nível, são caras e treinadores maravilhosos. Você volta rico em conhecimento. Eu aprendi muito lá. E agora, né, o ano que vem, vamos ver se eu faço o nível 3. E aí eu fiz o nível 2. O nível 2 dá o direito de ser treinadora da equipe até sub-19. E aí acho que o nível 3 já adulto, para um paulista, por exemplo. Então, por exemplo... tem um adulto aqui. Imagina que o Adenilson, por algum motivo, não pode. Aí, com o nível 2, eu não poderia ficar em pé como treinadora. Entendeu? Sei. Então, tem que ter os níveis direitinho. Senão, não pode... em jogos oficiais, né? Agora, por exemplo, regionais, só com o CREF, você consegue ficar de treinadora. Entendi. Bom, eu te falei também, para a gente entrar nesse aspecto aí de treinadores e tudo mais, da mesma forma que eu te perguntei sobre atleta, observando... não digo tão de perto, mas de repente a distância, né, da forma que você conseguiu acompanhar, esses dois ícones, né, que é o Zé Roberto e o Bernardinho. O estilo dos dois, que é diferente, mas o quanto eles trouxeram de vitórias, né, mesmo com estilos diferenciados, tanto no masculino quanto no feminino. São diferentes, né? Eu nunca trabalhei com eles, mas são diferentes, é nítido, mas são pessoas que sabem muito, têm muito conhecimento. Eles estudam, eles sabe, é muito... Eu conheço atletas que jogaram com eles e falam assim... eles sabem o momento a forma de falar com cada atleta. Às vezes parece que é muito explosivo com muito explosivo, mas ele sabe o grupo que ele tem, né? Eu acho que um treinador, ele vai além só da parte técnica, da parte tática, é saber tirar o melhor de cada atleta. Eu acho que eles conseguem tirar isso, o melhor de cada um ali. Eu acho que é o que faz deles diferente, porque a parte técnica, tática... tem outros grandes treinadores, né? Mas eles sabem aí tirar de cada uma aí o melhor de si e saber juntar o grupo, né? Terminar uma temporada com um grupo unido, com um grupo junto. Eu acho que é o diferencial deles, apesar das diferenças. O Zé Roberto parece calmo, mas eu acho que ele tem os momentos também meio estressado. Mais calmo pra gente, né? Pra gente. Mas ele é bem mais calmo que o Bernardinho. Não, isso. Mas, são caras assim... para se ter como exemplo mesmo, né? De aprendizado também. Eles estudam, eles sabem, eles procuram aprender, evoluir. E é isso que eu falei. Sabem identificar no atleta o emocional de cada um, a hora de dar um esporro, a hora de aliviar. Então, acho que isso a gente tem que pegar como exemplo, assistir muitos jogos, né, deles para aprender. E um detalhe importante que você colocou, né, que lá fora o respeito pelos brasileiros é incrível. E eu acho que muito vem das conquistas que esses dois também ajudaram a proporcionar. Que quando fala, poxa, a pessoa é do Brasil, então a escola lá é totalmente diferente. Sim. A atleta também vem para cá com um nível mais elevado, enfim. O pessoal também tem esse pensamento lá, como é que é? Quando fala de Brasil, sempre
penso o seguinte, bom, se o Brasil tem um nível olímpico alto, né, teoricamente, para você jogar uma Superliga ou um Paulista ou um campeonato, você tem que estar num nível. Porque não existe um país que revela tanto atletas, né, e que não tem uma base boa. Então, sempre eles têm esse respeito porque é uma lógica. Então, o Brasil sempre tem revelado, sempre tem chegado. Então, apesar do Bernardinho, do Zé Roberto serem aí, levar o nome das equipes, o Brasil é muito rico de material humano mesmo, né? De atleta, tem muito... Assim, eu acredito que tem atletas de nível muitos atletas, assim, escondidos, que o Brasil não consegue revelar, de tanto que tem. Então, eu acho que o Brasil tem esse respeito, porque por mais que chegue um atleta lá que não é o top, mas que tem uma genética ali brasileira, eles sabem que pode trabalhar em cima, que pode ter um ganho ali em cima. Então, é óbvio que as medalhas e as conquistas, isso engrandece muito, né? E faz a gente ter um reconhecimento, mas eu acho que o brasileiro em si, ele é muito guerreiro, um atleta brasileiro vai para lá, eles não têm preguiça, a gente não tem preguiça, a gente machuca, a gente joga machucado, a gente acorda cedo, treina. Se tem pouco treino, a gente vai treinar sozinha. Eu, muitas vezes, achava que eu tinha que melhorar alguma coisa, eu ia sozinha treinar na academia. Então, o brasileiro tem disso, né? Ele quer. Por isso que tem tantos que vão e dão certo. Sim. Os que voltam é porque não fizeram o que tinha que fazer. Mas um pouquinho que você faz, pela genética, pela nossa história, geralmente dá certo. Uma outra pergunta, agora que a gente falando lá de liga nacional, a gente sabe que muitas vezes, né, você ainda lembrou de Leite Moça e outros tantos, tinha esse grande patrocinador que praticamente colocava o nome na equipe e de repente esse patrocinador saía, ou a equipe acabava, caso não chegasse um outro. Como você vê esse tipo de situação? Se lá fora também tem algo parecido com isso? O Vôlei Futuro é um exemplo, né, mais perto da gente aqui, né? É um exemplo, eu até ia falar. Cara, o vôlei, ele vai e volta. Tem equipes grandes, fica vários anos revelando Superliga, top lá em cima, do nada, acaba. Não sei por quê. Não sei se é uma intenção mesmo do patrocínio, se fazer seu nome, depois deu para mim, ou se é problema interno, né, de diretoria e tudo mais, que a gente sabe que pode acontecer. Então, não sei. Eu sei que aconteceu de alguns clubes aí chegar no top e, de repente, ninguém sem explicação nenhuma acabar, né? É um esporte que ganha uma visibilidade. Por pequeno que seja o patrocínio, vai ter uma visibilidade. Eu lembro na época que eu te conheci da Unorp, só se falava, você jogou onde? Jogou na Unorp? Sim, verdade. Porque a Unorp, na época, era o patrocinador master. Era só o grande ali na camisa. E todo mundo ia assistir lá aquele patrocínio que via ali. É óbvio que falava Rio Preto e tal, mas ela queria ser o patrocinador master. E isso fazia e divulgou e fez crescer bastante a faculdade na época, né? Hoje a gente tem a Unirp, mesma coisa. Que a gente leva o nome, a gente está até jogando Paulista, Superliga C, acaba levando, expandindo um pouco. Agora, o que faz acabar... Eu não sei, é um custo alto que tem de patrocínio, né? O Bauru mesmo tem um orçamento bem alto para manter as atletas que tem lá. Mas é aquilo, né? A intenção de cada patrocinador a gente nunca vai saber. O futebol já é um clube fixo, que já tem aquilo já fixo. Não é o contrário, o patrocinador vai embora, o time continua. O time vai estar lá sempre vai ter gente querendo investir, porque vai ter gente assistindo, gerando dinheiro e tudo mais. O vôlei vai ter gente assistindo, vai ter tudo isso, mas não sei por que eles acham, sei lá, pensam, vamos parar aqui, deu para mim. Enfim, é triste, mas graças a Deus tem outras empresas que vêm atrás e abraçam a causa e aí forma novamente a equipe e segue o baile. Lá fora tem esse tipo de exemplo ou não? Tem patrocinadores que vão e vêm, mas geralmente eles têm um patrocinador master ou o apoio do governo, algo assim maior para poder manter aquilo tudo, e os outros depois têm uma rotatividade ali de patrocínio, mas sempre tem, eles nunca vão entrar ali mais ou menos com dúvida de nada, é sempre no orçamento já fixo que tem de um patrocinador master. Entendi. Ô, Ellen, agora você me disse, fazendo esses cursos todos aí como treinadora, o que você está pensando aí para o futuro agora?
vai focar na quadra, na praia? Vai dar para conciliar as duas coisas? Como é que você está pensando em projetos aí para o futuro? Esse ano ainda eu tô jogando. Esse ano foi um compromisso que eu fiz com você tá jovem, dá para jogar mais tempo, sim. Hoje a menina do meu time falou, você é fisioterapeuta? Eu falei, eu sou, mas eu tô pior que as minhas pacientes, de quebrada. Mas, enfim, eu vou continuar com as minhas atividades, né? Eu tenho minhas pacientinhas que eu amo, tenho minhas aluninhas, vou continuar dando vôlei de praia. Na parte da quadra, que eu quero ir fazendo os cursos, né, de nível e subindo de nível. E no futuro, se possível, migrar de atleta para a comissão. Ou para auxiliar ali o Adenilson, ou quem tiver ali. O projeto que seja esse ou seja outro que apareça. Enfim, a ideia é essa. É ir fazendo os cursos que tem que ser feito, né? E vendo que o barco onde vai remando aí. Agora, o time feminino eu sei que tá bem competitivo. E o masculino aqui da cidade, como é que tá? O masculino tá meio parado. Tem os meninos da cidade. O ano passado, o projeto, assim... O Marquinhos não tem mais aquele projeto? Não, o Marquinhos saiu. Né? O Marquinhos saiu, aí entrou o João. Aí a proposta era jogar com os meninos daqui da região mesmo, os regionais. Ganharam, foram para os abertos. Jogaram super bem lá, mas infelizmente não chegaram, né, acho que caíram nas quartas, acho que foi nas quartas. Então, tá com o projeto dos meninos daqui mesmo, da cidade. Esse ano, eu acho que ainda vai sentar e ver como que vai ficar. Mas é o João que está à frente, né, do projeto do masculino. Não sei muito, porque eles não estão disputando nenhuma competição. É mais regionais mesmo, é abertos. E aí eles focam nisso um pouco mais próximo da competição. Eu acredito que o mês que vem, mais ou menos, eles já formam. Agora, quando a Savioli veio aqui, Ellen, eu falei muito também da questão do tênis e do beach tênis, né? Que ela também pratica. Tem até uma arena, tá sabendo que tem a Arena Savioli? Não lá no sabia. Jockey Club. Eu fiquei de fazer uma visita lá para conhecer se tem várias quadras lá também e tudo mais. E essa questão para você da transição, se bem que você ainda faz os dois, quadra e areia. O que dá para explicar para quem de repente está nos assistindo, quer praticar, tá na quadra, quer ir para a praia, enfim. Qual a principal mudança de uma para outra? A questão de preparo físico, de jogo em si também, do que muda? Teve a pandemia, né? Aí a galera que gosta de vôlei não tinha o que fazer, não tinha ginásio, não tinha nada aberto. Aí foram se criando as quadras e a galera começou a ir. Às vezes tinha lá onde eu dou aula na Sambar, tinha 6 pessoas para cada lado jogando na areia, porque era o vôlei que eles queriam jogar. E era em lugar aberto, Aberto, né? Foi flexibilizando, e aí flexibilizou primeiro as quadras abertas, e aí começou a encher, né? E assim, foi uma opção muito boa, porque conseguimos manter o vôlei e as outras atividades ligadas aí ao beach ou ao indoor, que não podia. E cresceu muito essa ideia de jogar a praia. Porque a partir daí, começou a pensar, maneira a praia. Então, vou aprender a jogar. O que muda? Muda dois que joga? Qual que é o sistema? Como é que funciona? E, às vezes, aquela pessoa que não se adaptava muito na quadra, ia lá para rachar, começou a querer vir jogar bonitinho na praia, um ambiente gostoso. E a partir daí, começou a encher as arenas, né? Tanto no vôlei, que eu estou diretamente ligada a isso, mas eu vejo as quadras lá de beach lotada, o futevôlei, cara, show de bola, apesar que as quadras de vôlei sempre estão cheias, sempre. Não sei se porque olímpico já tem essa fama de vôlei, e é um esporte mais antigo. Sim. Sempre que tem racha, a gente olha e fala, caramba, tem 13 quadras. 9 são aluguéis de vôlei. Sempre tem uma galerinha de vôlei. Mas o futevôlei, cara, lá na Sambar teve uns torneios que você olha e fala, gente, a galera tá treinando. Você porque também o nível... se arrisca no futevôlei? Eu não. O futevôlei é muito difícil para mim, a bola é muito dura. Eu falo, não é para mim, não. Mas eu amo assistir, amo ver. O beach o beach eu me arrisco um pouco. Eu não tenho tempo para treinar, mas eu me arrisco um pouco. Eu amo, gente, esporte eu mesma, que sempre gostei mais da quadra, hoje eu sou um pouco dividida, porque eu amo a praia.
amo o ambiente. É legal você colocar isso, porque o pessoal fala, poxa, Rio Preto, quase aí, sei lá, 500 quilômetros, até um pouco mais da praia, o pessoal não tem tanto convívio diário. E mesmo assim, com essas adaptações, as pessoas procuram esses locais justamente por aquilo que você falou, né? Por ter essa proximidade com um lugar mais arejado, lugar aberto, ter esse contato com outras pessoas. O que as pessoas, no caso, atribuem a essa escolha? Mesmo a gente estando longe da praia, né? O ambiente mesmo, né? Sempre uma arena tem ali um bar, um restaurante. Às vezes a Sambar fazia muito evento com uma musiquinha, fazia day use, então você pagava um valor acessível, ficava jogando horas lá. Então as arenas também fizeram alguns esquemas para abraçar mesmo esse público, para trazer não só para o esporte, mas para um ambiente gostoso, familiar, que pode levar a criança, pode levar o primo, a prima, o filho, o avô. A gente fez um torneio lá há um ano atrás e uma aluna nossa levou a vozinha de 93 anos. Olha. Eu olhava e falava, gente, ficou o dia todo lá no sol, achou maravilhoso, amor. Então, assim, junta muito, né? Une a galera. É uma opção de esporte para aquele que já pratica, para aquele que parou de praticar. Eu vejo muito ex-atleta de vôlei lá jogando beach, jogando racha de vôlei, indo para o futevôlei. Então, foi uma opção mais segura na época da pandemia, né? Sei. E aí a galera acabou ficando. O beach você também brinca? Ou não? O beach eu brinco, mas eu não tenho... Eu comprei a raquete, mas o beach mesmo tá faltando. A raquete eu tenho, mas o beach mesmo, tô precisando investir mais. Agora, Ellen, quando você começou a jogar praia, que tipo de diferença logo no ato você sentiu? A parte física, né? A areia puxa muito mais. E como eu sou central, eu sou acostumada com umas bolas mais rápidas. E aí na praia é uma bola mais alta. É um jogo mais... É um xadrezinho. Você tem que estar o tempo todo pensando. Não é tanta porrada toda hora. O vôlei de quadra, já pela velocidade, você tem mais força, né? Agora, a areia, você precisa dessa força, dessa potência, até para resistir o jogo todo, porque é cansativo, é sol, é chuva, é areia pesada. Você tá olhando para cima e já acha que era com o sol. Né? Sábado agora nós fomos para São Carlos jogar um torneio lá, de praia, que é a arena de um amigo nosso. E aí, tava um calor de 40 graus, sensação térmica, deu 4 horas da tarde, caiu o mundo lá. E os meninos eram masculinos, estavam jogando na chuva, continuou jogando. Não pode parar. Tá em condição o piso? Dá para jogar? Então joga. É legal você explicar isso, porque de repente, na quadra, o vôlei de quadra, a gente sabe, tudo fechado, lá pode estar chovendo, ventania, sei lá de quantos quilômetros por hora, o jogo segue. Agora, na praia em si, até quando isso é liberado, é suportado, a quantidade e o volume de chuva ou a velocidade do vento? Como que isso é analisado entre a arbitragem e os atletas? É a arbitragem que vai analisar isso, né? Mas se tiver uma chuva que está em condição de ver a bola, de ver o jogo direitinho, segue o jogo. É igual o vento. Às vezes tem etapa do circuito que o vento tá demais e muda muito a trajetória da bola, imagino, né? Influencia muito, muito no jogo. Então, qual que é a diferença de uma atleta para outra? Que sabe jogar no vento. Então, tem muita diferença. Então também tem essas características. Tem isso. Pô, eu sou bom, no vento eu me dou bem. Porque assim, no vento você tem que mudar um pouco a sua estratégia. Porque fica meio igual o jogo. Qualquer um pode ganhar. Porque você não está na sua condição... Se você já vai sacar contra o vento, tem que saber que a força que você vai colocar na bola é diferente. A bola vai morrer a favor, a bola vai embora. Então você tem que saber jogar no vento. Então o vôlei de praia tem essas mágicas assim de você não só ir lá treinar e saber fazer a técnica direitinho, não, você tem que saber lidar com os fatores aí que pode influenciar. Tanto o piso, um dia a gente foi jogar o ano que eu joguei os regionais, deu uma chuva na madrugada, assim. Falei, gente... Ainda falei, Thaís, será que vai ter condição a quadra? Chegou lá, tava lama, assim, poça de água. E teve jogo. E tava um frio, que eu falei, misericórdia. Tem tudo. Aí eu falei, misericórdia, vou ter que tirar essa calça agora. Mas, enfim, jogamos lá na água, você fica...
limitado para cair, fazer uma queda. Sim, é porque né? é mais duro, né? Fica tudo mais... Isso, fora a lama toda, né? Com perigo de escorregar. Só que regionais são jogos corridos. Se a quadra der para jogar, vai jogar, porque senão atrapalha toda a competição, né? Que é tudo direitinho, os jogos. Ter que jogar esses jogos lá para frente e influenciar muito. É verdade. Então, a pessoa tem que jogar mais jogos no mesmo sim, dia, né? Dependendo. E atrapalhar todo o esquema. Então, dá para jogar? Bora jogar. Então, a praia tem isso, saber lidar com esses fatores aí. E outra questão que a praia também é diferente é aquela troca, né? De lado da quadra. Ela acontece no set várias vezes, dependendo, né? A cada 7 pontos troca. Como o set é de 21, então, vamos supor, 3-4, troca o lado. Porque é a favor do vento, é o sol na cara. É justamente por isso que tem essa troca mais rápida. É justamente por isso. Para nenhuma equipe ter vantagem, né? Em relação a isso. Tanto que os atletas até falam, agora eu estou no lado bom. Agora eu não estou do lado bom. Então, quando eu for para o lado bom, eu vou tentar abrir a vantagem, ponto. Então, tem isso, aproveitar um pouco isso. Você aproveita, você tira vantagem ou desvantagem. Depende da tua... Como é que você está preparado para isso, né? Ellen, o vôlei, tanto de praia quanto de quadra, ele tem a característica que futebol de salão, basquete e outros esportes têm, que é a famosa pedida de tempo técnico. Explica pra gente o quanto isso é importante, o quanto você já, nas vezes que já esteve em quadra ou na praia, viu um jogo mudar a história depois dessa famosa pedida de tempo. Conta pra gente aí da importância desse momento em si e quando você observa que o técnico ele é o protagonista mesmo para chamar no momento exato. O técnico ali na quadra, ele vai analisando, né, o jogo para poder pedir o tempo no momento certo. São 2 tempos só que ele tem. Isso é por 7? Por 7. Então, ele tem que saber o momento certo. Se ele queimar, vamos supor que o time dele está perdendo ali, 8-0. Aí o cara fala, bom, vou ter que queimar um tempo meu, porque eu tenho que ajeitar a casa, né? Então, ele tem que saber o momento certinho de pedir o tempo. Às vezes, ele analisa a atleta também que está no saque, por exemplo. Poxa, a Ellen foi lá, ela está insegura. De repente, ele quer tirar o saque daquela atleta. Ou a atleta tem um saque muito bom. Então, eu vou pedir um tempo para quebrar o saque dela. Então, ele tem que saber o momento certinho. É super importante, porque... passa da atleta estar muito concentrada e pegando um ritmo de saque. E aí você pede um tempo, você tira um pouco o foco dela e ela volta, de repente, com mais pressão, para poder não errar. Então, ele tem que saber o momento certinho para pedir. É super importante para ajeitar a casa, às vezes, quando está dando tudo errado, como para quebrar o esquema da outra equipe também. Tipo, eu vou pedir um tempo porque a fulana ali tem um saque de risco. Se já é de risco, eu peço um tempo, dou uma desconcentrada nela. Então, tem tudo isso. Mas o tempo é super importante, né? E no vôlei de praia também para dar uma descansada, às vezes, porque não pega o jogo, aquele sol, aquele calor, né? E aí, de repente, pode pedir o tempo por isso também. Mas, geralmente, é por questão tática mesmo, de querer parar o jogo, pensar, refazer a próxima jogada, mais para isso. E você já viveu muita situação de mudar completamente o que estava acontecendo depois do tempo? Cara, olha, eu tenho um trauma de saque, porque na época da Espanha eu sacava viagem. Eu inventei de sacar viagem. Nem tenho característica para isso, sacava. Aí fui sacar viagem e eu estava jogando contra o Barça, lá em Barcelona. E chegamos próximo placar 24-23 para elas. E a gente 23, eu fui pro saque. Eu falei, misericórdia, não posso errar. Se eu errar, acabou. E aí, acaba todo o trabalho que uma equipe fez porque a gente estava perdendo e a equipe penou para chegar. Sei. Aí a técnica foi pedir um tempo. Eu falei, puta que eu pariu, agora lascou. Porque agora eu vou errar, gente. Qual a chance de eu acertar? Eu já estava insegura. Entendi. E ela sabia disso, que o meu saque já não estava bom. Pelo placar, 24-23, ela fez essa quebra. Quando eu voltei, meti um saque péssimo embaixo da rede. Fiquei traumatizada. O time inteiro olhou pra minha cara, tipo, Ellen, você não fez isso. Mas não... Gente, a insegurança é um negócio que não discute, né? E aí,
o tempo, nesse momento, me atrapalhou muito. Sim. Porque eu fui super concentrada, sabia o que eu tinha que fazer, mas esse tempinho que eu fiquei fora, eu fiquei me cobrando muito, metendo uma pressão em mim que não, desnecessária, e acabei segurando o braço e fiz merda ali na hora. Então, nesse momento, o tempo... E pro time que tá ganhando, ele deve odiar também a hora que perde tempo. Fala, pô, a gente tá no embalo aqui, fazendo um ponto atrás do outro, o adversário pediu tempo. Ou serve até de estímulo pra falar, pô, eles estão com medo de alguma coisa, a gente tá bem. Sim, Como que é pro pra quem time, tá... pro time que tá ganhando, se tá muito aberto, é tranquilo. Para eles, tranquilo. Deixa eles lá que peça o tempo que quiser. Agora, se tá... Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Mas se tá o jogo pau a pau, assim, bem justinho, é tensão para os dois lados, né? Porque por mais que você tá ganhando, mas você tá com saque, se ele pede tempo, ele quer quebrar essa sequência que você está fazendo. E se você ficar um tempinho pensando nisso, foi o que aconteceu comigo. Você bota uma pressão desnecessária e vai transferir isso para o jogo e pode não dar resultado. Então, é bom para que você, se você está na frente, mas se você está perdendo ali pau a pau também, gera uma tensãozinha. Ô Ellen, agora dessa tua trajetória toda, que grande conquista você se recorda? Fala, poxa, Djalma, eu me lembro muito bem de tal jogo, de tal campeonato, isso aqui eu guardo com carinho lá em casa. O que você pode dizer pra gente? Ai, lá em Portugal, eu acho que as finais que a gente fez, a gente perdeu as duas finais da Superliga, né, nacional, que fala lá. Só que teve um jogo que eu joguei de levantadora. Então, esse jogo, para mim, ficou muito marcante, porque eu sou central e eu fui para lá e o nosso treinador não estava... Eu tinha um treinador russo, ele não estava muito bem com a levantadora e me treinou de levantadora, mas eu pensei, tá me treinando, mas não vou levantar, né? E aí, no último jogo da final, ele me botou levantando e, para mim, era uma pressão, uma tensão. Eu fiquei assim, a gente viajou para jogar, eu pensando. Então, para mim, foi intenso aquele jogo. Nós acabamos perdendo o tie-break 15-13, mas foi um jogo muito legal, que ninguém esperava nada, que a gente fosse perder muito fácil. A gente já tinha perdido os 2 jogos, era o último jogo, e aí a gente acabou fazendo o melhor jogo da série, assim. Então, foi um jogo que para mim marcou muito. E foi uns regionais que eu joguei por Guararema, que me marcou muito também, porque eu tinha perdido meu pai naquele ano. E aí eu fui jogar e a gente foi um time feito de contratadas. E a gente jogou contra a Mogi, que também era um time feito, assim, só de contratadas. Tinha umas meninas, assim, até de nome, que jogavam Superliga B e tal. Era muito difícil. A gente acabou ganhando de Mogi no tie-break. Foi um jogaço, foi a região lá de Caraguá. Então, eu não esqueço, porque tinha sido recente, eu acabei dedicando para o meu pai esse campeonato. Então, esses 2, para mim, acho que foram os mais marcantes, assim. Agora, Ellen, a gente tem um momento aqui no programa, ó. Tava te pedindo a bendita foto é para isso. Só tem um álbum aqui para você poder colar sua figurinha. Você também faz parte agora que aqui do seleto grupo de atletas, personalidades, pessoal que passa por aqui. Para você colar aqui. Isso, professor Fará, Freda Savioli. Olha, para você colar aqui do 018. Essa sua figurinha também. Você que tá representando. E eu jogo com a 18, você Verdade? acredita? Aqui. Super. Aqui, ó, 18. Até para você representar todas as mulheres, né? Já que o Dia das Mulheres é nesse meio de semana, você representando aí as personalidades femininas do esporte. Com o maior prazer, com o maior prazer. Não sei se eu represento muito bem, que tem muita mulher maravilhosa, mas com o maior prazer, viu? Aí eu fico feliz também, mostrar aqui pro Thiago, ó. Aqui a Ellen Cristina, nossa grande amiga e também aí parceira do esporte, há quantos anos joga. Você viu a tua trajetória? Quanta coisa, hein? Atleta, técnica, e sai. Sempre que eu acho que eu vou parar, sempre que eu acho que eu vou parar, eu falo assim, que Deus sempre vai me guiando e fala, não, vem pra cá, vem pra esse lado. Porque sempre que eu falo, agora eu vou parar, vou só trabalhar, volto pro vôlei. Bom, eu jogo vôlei desde os meus 12, sempre fiz isso, sou aquela que ficava ali, ó, com a bola na parede, em casa. Então, não tem como fugir disso. Eu acho que eu vou morrer dentro de uma quadra, pitando, jogando, treinadora.
Mas isso que é bom, porque fica marcada, né? Pra você a Ellen do vôlei, né? Tantas coisas que você já fez. E que sempre que eu te encontrava, você falava, não, Djalma, agora acho que eu vou parar. Aí eu te encontrava de novo, te vi lá na Unip e você de frente, não, Ellen. Não, você, voltei a jogar. Verdade, gente. Isso que é bacana, isso que é gostoso. É bom, importante, né? É uma coisa que gosta de fazer. Tá com saúde, dá pra fazer, vambora. É verdade. E você estava falando da Sambar, pode dar os detalhes aí também, pessoal que quiser praticar, Sim. se inscrever, como é que funciona, pode contar pra galera também de casa. A arena lá chama Sambar, né? A Space é maravilhosa, tem 13 quadras. A gente trabalha lá com vôlei de praia. Desde a gente tem alunos lá de 12 anos, de 11, de 10 até 50. Então, é aberto para todo mundo. A gente tem as turmas de intermediário e as turmas de iniciante. Então, tem horário e dia para todo mundo treinar. A Thaís trabalha no período da manhã, eu estou no período da noite com ela. Vai ser um prazer receber todo mundo lá, participar aí desse projeto que a gente faz lá com o vôlei de praia. E é isso, estão todos convidados a conhecer, pelo menos ir lá conhecer a arena, o bar, vivenciar um pouquinho disso aí com a gente. Essas aqui são suas figurinhas também, Ai, viu? Eu que tinha colocado aqui do lado, ó. Amei. Não, essas são suas aí também para guardar de lembrança aí, viu? Obrigada, amei. Ellen, muito obrigado por ter vindo, eu te agradeço imensamente. Quiser deixar uma última mensagem aí para esse pessoal, para essa garotada que quer começar no vôlei, seja o de quadra ou de praia, que conselho você também dá depois dessa trajetória, essa tua história aí de Rio Preto, Europa e tudo mais aí. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer, ainda mais nessa semana aí do Dia das Mulheres, né? Cara, se você gosta do esporte, o conselho que eu tenho para dar é que faça. Porque pode ser que você não chegue num sonho. Eu não cheguei numa seleção, mas eu consegui muito com o vôlei. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu consegui com o esporte, consegui com o vôlei. E eu sou muito feliz com isso, sou muito agradecida. Então, assim, você gosta de fazer, não vai dar errado, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Seja um negocinho aqui que você consegue, outro, que seja o prazer, que seja a tua disciplina na vida, que seja a tua educação como pessoa, a sua evolução como pessoa. Alguma coisa você vai conseguir com o esporte. Então, faça o que você gosta de fazer, não deixe. Ama o vôlei, vai lá fazer. Aproveita, vai lá na arena, conhece o nosso projeto. E é isso. Meu recado é esse. Tá certo, Ellen. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo Dia Internacional das Mulheres, você representando aí tantas atletas. Né? Obrigada, gente. É um prazer. Tá certo. Com essa história linda aqui da Ellen, a gente vai encerrando o Pode Colar de hoje. Lembrando, hein, mais uma vez, estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, nossa grande parceira aqui, o Centro Universitário de Rio Preto, os estúdios da comunicação social, do jornalismo, da publicidade e propaganda e outras tantas opções para você fazer graduação e pós-graduação. O endereço é aqui, é Unirp, tá aí o QR Code aparecendo na sua telinha, pode entrar em contato com o departamento de marketing e ser aluno Unirp. E também lembrando aqui do nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast, esse podcast esportivo que sempre tem uma novidade, sempre traz aí uma personalidade do esporte de Rio Preto e região. Hoje tivemos aqui essa história linda da Ellen, falando tudo a respeito da carreira dela, trajetória no vôlei de quadra e vôlei de praia. E na semana que vem a gente também tem um outro personagem para contar muito a respeito do esporte. Agradecimento especial aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, ao Cristiano Abraão, nosso editor, Vanusa Carvalho, nossa social media, Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp, e ao William Castro, nosso designer, que proporcionou aqui esse álbum que tem feito sucesso com os nossos participantes. O Pode Colar, você também pode acompanhar aí nas plataformas de áudio digitais, Deezer, Spotify e também o Amazon Music, além de nos seguir no Instagram para acompanhar os cortes, as publicações, as divulgações, enfim, tudo isso e muito mais. O Pode Colar volta na próxima semana com uma nova história aqui no seu podcast esportivo. Grande abraço e até lá!